Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de 4 de 2026, quinta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. E olha o que está acontecendo no mercado. Realmente, pessoal, os grandes investidores estão indo e comprando muito, mas muito XRP. O que está por vir que somente os grandes investidores, os chamados baleias, sabem, né, antes de nós, investidores aí de varejo. Mas o que muitos se falam é: sigam as baleias. Esses grandes investidores de XRP lideram compras agressivas na baixa do mercado, adquirindo 1,15 bilhão de XRP em 11 dias. São 1 bilhão 150 milhões de XRP, pessoal, em apenas 11 dias. Lembra que eu coloquei um vídeo falando da era institucional do XRP que chegou ali no XRP e a Ripple colocou ali dentro das suas redes sociais e também no site? Isso pode ser que tenha muito a ver com esses investimentos agressivos, investimentos, pessoal, que chegam ali em bilhões de dólares em apenas 11 dias. Imagina, pessoal, com essa regulamentação, com a Lei de Clareza ACT dos Estados Unidos, que está para ser aprovada e vai trazer ali segurança e transparência para bancos e instituições comprar criptomoedas regulamentadas. E como eu venho falando, nos Estados Unidos, a única 100% regulamentada e que tem esse ecossistema, essa utilidade no sistema financeiro é o XRP. Então, temos que colocar isso na cabeça. Por que que os grandes investidores estão comprando tanto XRP ali nesses dias, principalmente, né, nos últimos 11 dias, né? Os maiores investidores de XRP parecem estar aproveitando a recente queda do preço, tendo acumulado 1,15 bilhões de XRP nos últimos 11 dias. Após então atingir a alta acima de 1,51 lá no dia 17 de abril, impulsionada por uma recuperação mais ampla do mercado, o XRP encontrou resistência nesse nível e desde então continua a corrigir. Curiosamente, grandes investidores com pelo menos 10 milhões de XRP aproveitaram essa oportunidade para acumular essa quantidade de 1,15 bilhões de XRP. Então o preço, né, corrigiu quase de 10%, né, desde ali bateu 1,51, daí veio, né, no dia ali, no dia 17 de abril, né, bateu esse 1,51, depois corrigiu esses 10%. E algumas das maiores baleias do XRP aproveitaram a queda de preço para acumular essa quantidade de 1,15 bilhões em apenas 11 dias. E daí vem aqui, pessoal, essa frase aqui, ó: as baleias que detêm entre 10 milhões e 100 milhões de XRP acumularam 420 milhões de tokens nesse período. E endereço com pelo menos 1 bilhão de XRP adicionaram ainda mais 730 milhões de tokens ao seu saldo, tá? Esses dados, pessoal, vêm da Sentiment, uma importante fonte de inteligência do mercado que confirma essa tendência recente que persiste em paralelo a essa renovada pressão vendedora no mercado de cripto. Notavelmente, né, o XRP aproveitou esse impeto de alta no início do mês, quando o BTC se recuperou para 70 mil dólares no dia 12 de abril, e daí o XRP saiu de 1,35, bateu 1,51 no dia 17. No entanto, pessoal, o XRP encontrou essa resistência em 1,51, ocorreu uma correção ali, coincidindo com uma diminuição do impeto de alta do mercado, e desde então o XRP caiu quase 10% do pico de 1,51 para 1,36. Dessa forma, né, o BTC também caiu 5% aí, de 79 mil dólares para 75 mil dólares. E aqui mostra, né, esse gráfico ali do XRP tendo essa queda, né, de 1,51 então para 1,36. E daí veio os grandes investidores, os chamados baleias, acumulando aí 1,15 bilhões de tokens. Embora, né, o sentimento tenha azedado desde então, alguma das maiores baleias do XRP parece estar
aproveitando a tendência de queda para acumular mais o preço mais baixo. Quando acontece esses bump, né, pessoal? Quando saindo de 1,36 para 1,51, quem tem muito, mas muito XRP, tem muito lucro. Então, vende, deixa cair e recompram lá embaixo. Especialmente as baleias, né, que detinham então 10 milhões a 100 milhões, possuíram, né, um saldo acumulado de 11,22 bilhões de tokens lá no dia 19 de abril, 2 dias após o início da correção, e no momento, né, que saiu essa notícia, essas baleias agora têm 11,64 bilhões de XRP, que indicam um aumento de 420 milhões, equivale a 571 milhões em seus saldos nos últimos 11 dias. Enquanto isso, né, os endereços aí com 1 bilhão, como eu mencionei para vocês, possuem, né, um saldo acumulado de 25,51 bilhões no dia 19 de abril. Desde então, né, começaram a aumentar seu estoque, detendo atualmente 26,24 milhões. Isso representa um acréscimo de 720 milhões, equivale a 979 milhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares comprado. Embora, né, o aumento nos saldos aí de grandes investidores com 10 a 100 milhões de XRP provavelmente indique uma demanda genuína no mercado, o crescimento no número de carteira com pelo menos 1 bilhão de XRP pode, em vez disso, apontar para um rebalanceamento institucional. Esses grandes endereços são normalmente associados a entidades como corretoras e não investidores individuais. O que acontece aqui, pessoal? Muitos investidores, né, são instituição, são corretoras que compram ali também para reserva e também para deixar para os seus clientes. Mesma coisa as instituições. Eles precisam ir lá nas exchanges, seja uma Binance, uma KuCoin, Bybit, OKEx, qualquer uma corretora e comprar o XRP para disponibilizar ali para os seus clientes. Mas, como eu venho falando, pessoal, se estão comprando é porque alguma coisa está por vir. No dia de ontem eu falei sobre o evento que está tendo, começa hoje, em Las Vegas. São eventos de 2 dias. Até então o XRP ali, né? A Ripple colocou outdoors ali em Las Vegas, né? Enormes outdoors falando do XRP, desse evento, né? Então isso traz o que? Credibilidade, segurança para os investidores que sabe que é uma empresa ali regulamentada pelos Estados Unidos. Então, traz essa credibilidade e ainda mais, pessoal, que depois desses eventos tende a se valorizar o XRP. Dados históricos mostram isso. No ano passado, quando, né, o XRP bateu seu topo histórico ali em 3,66, né, em junho e julho ali, em agosto teve esse evento. Então teve o evento e depois teve o grande bump ali de XRP. E outros momentos, né, também teve a alta de XRP. Então pode ser isso, pode ser que os grandes investidores aí que detêm 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de XRP compraram, né, fizeram essas compras agressivas, né, quando o preço do XRP caiu de 1,51 para 1,36, 1,15 bilhões de XRP em 11 dias, por causa desse evento. Ou pode ser coisas maiores que, como eu falei no começo do vídeo, não tem como o varejo, o investidor de varejo, eu, você aí que está assistindo o vídeo, saber. São ali muitos anúncios que os grandes investidores sabem muito antes e começam a comprar. Mas como eu sempre falo, né? Quando acontece esse tipo de coisa, de grandes baleias estar comprando, é que pode vir coisa boa aí para o XRP. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.